Olá, turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando com vocês um novo módulo, o módulo número 3, sobre fontes de energia. O módulo 3, ou para alguns a apostila é módulo número 9, né? É da página 37 a 56. Conforme a série, tem uns que são módulo 3 da apostila número 3. Ou, em sequência, módulo número 9 da apostila também número 3, da página 37 a 56. Nas últimas aulas, ou seja, desde o início do segundo semestre, nós estudamos com vocês relacionado ao assunto demografia, no módulo 1, módulo 2 sobre urbanização, e agora o módulo número 3, nós iremos estudar com vocês relacionado à fonte de energia. Essa fonte de energia que vai sustentar, por exemplo, as grandes cidades, né? E vamos iniciar pedindo a presença de Jesus Cristo para o início dessa atividade. Oremos. Que o bom Deus possa estar presente com cada aluno da 111, 112 e 113. Que eles possam estar abençoados por Ti, guardados por Ti, orientados, para que eles possam vencer mais uma etapa, o terceiro bimestre. Muito obrigado, Deus, pelo feriado do dia 7 e dia 8 de setembro. E agora estamos reiniciando mais essa caminhada. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Já vou colocar em pauta que no dia 15 de setembro será a data para você entregar as atividades do módulo número 2 e do módulo número 3 da apostila número 3. Esses dois módulos são atividades avaliativas do mês de setembro. Aí você vai dizer, professor, nem terminou ainda o assunto sobre fontes de energia, se está cobrando? Sim, nós iremos cobrar antes, mas irei explicar todas essas atividades. Então você vai ter o módulo 1, que foi para o mês de agosto. Quem fez, parabéns, está com nota 10. Depois, nós temos para o mês de setembro, dia 15 de setembro, que vai ser uma terça-feira. Para a turma 111, 112, 113, vai ser o módulo número 2 e o módulo número 3. Estamos na semana do 9 a 10 de setembro. E aí nós vamos começar a essas atividades relacionado ao assunto de hoje. E esse assunto está no meu canal do YouTube sobre fontes de energia, tá? Então vamos lá. Introdução. Se você tiver a apostila lá na página número 37, nós iremos fazer uma pequena leitura da página número 37, focalizando alguns itens. Então, abra, quem tiver a apostila, página 37, módulo número 3. E nos diz assim: o avanço das descobertas realizadas pelo ser humano é extremamente curioso. Como já estudamos na questão do módulo 1 sobre demografia e o módulo 2 sobre a questão de urbanização. Nas antigas embarcações egípcias, movidas pelo vento, usava-se velas quadradas que limitavam o movimento da embarcação. Se você vê esses, até no próprio museu em Cairo, né, eles têm incidência mostrando que as embarcações possuíam essa vela de forma quadrada. Hoje, os barcos à vela podem ser conduzidos independentemente da direção do vento, pois o seu formato triangular
favorece o aproveitamento máximo da energia eólica. E quando você fala energia eólica, nós estamos falando de energia que é propícia através dos ventos. Continuando a leitura, nos diz o seguinte: as técnicas foram se ampliando, foram se modernizando com o passar do tempo. E novas necessidades surgiram. Quais as necessidades? Por exemplo, a fonte eólica hoje não é só para movimento de questão, por exemplo, de embarcações, também é utilizada como fonte de energia para as grandes cidades. E houve o quê? Uma amplificação intensa das inovações que progressivamente alcançam velocidades cada vez maiores. Então hoje, conforme a introdução da página 37, a primeira coluna e o primeiro parágrafo, mostra que lá na história da civilização egípcia, eles utilizavam o vento para que as embarcações pudessem deslizar no rio Nilo, o principal rio deles. E alguns aproveitavam até para transitar no Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Hoje, o vento que empurra as velas que eram quadradas no tempo egípcio, hoje os ventos deslizam através das velas de formas triangulares e através até de fornecer energia para o próprio homem. E com isso o homem está o quê? Criou-se o processo do grande desenvolvimento de encontrar outras fontes alternativas para substituir a energia elétrica, que no caso é o vento, e nós vamos ver nesse capítulo. Continuando, nós temos, por exemplo, a fontes energéticas e o desenvolvimento humano, que você pode observar na página número 37 e 38. E nos diz o seguinte: aqui eu fiz uma síntese da página 37 e 38 e você pode acompanhar grifando na sua apostila, marcando o conteúdo da mesma. Primeiro ponto que eu levantei é fontes energéticas. O desenvolvimento das sociedades humanas está inteiramente associado à utilização das fontes energéticas. E quando se fala em fontes energéticas, eu estou falando de fontes energéticas renováveis e não renováveis. E com o passar do tempo, o homem está fazendo o quê? Ele está transitando, ele está trabalhando para melhorar a sua fonte energética. Quando se fala no Brasil, eu vou ter a fonte energética voltada exclusivamente para a produção de energia elétrica, como é o caso o aproveitamento das águas dos rios, que vai ter a energia elétrica. Também no Brasil temos pontos de energia através dos ventos, que é energia eólica. Também temos no Brasil a energia solar, que é também originada através da matéria-prima, o sol. E isso são o quê? Fontes energéticas que o Brasil está utilizando, além de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, né, e o carvão mineral. Então isso nós chamamos o quê? De fontes energéticas. E o Brasil tem isso em grande quantidade. E o Brasil vai trabalhando com essas questões de fontes energéticas, melhorando para ter mais fornecimento de energia para as grandes cidades. Outro ponto que nós podemos observar é a rotina diária de uma cidade. Se você observar a rotina, nós vamos ter o quê? Toda essa fonte energética está distribuída nas residências iluminadas e equipadas com eletrônicos, automóveis de diferentes perfis em circulação nas ruas. Assim, mas automóveis vai ter fonte energética? Sim, a fonte energética é através do petróleo, né? Ou através do etanol, que também é outra fonte energética natural.
Também nós temos, por exemplo, fábricas em produção e pessoas utilizando inúmeros meios de comunicação continuamente. E esse cenário é totalmente alterado se for excluída a energia produzida pela queima de combustíveis fósseis, pela eletricidade, por baterias portáteis ou outras formas que nós podemos colocar. Então você vê que as grandes cidades atualmente elas estão o quê? A cada momento dando prioridade a outras fontes energéticas alternativas para substituir, por exemplo, com esse problema que nós estamos tendo no estado do Paraná, com a falta de chuva, o que vai acontecendo? A fonte energética, que é produzida através das águas dos rios, os rios estão fazendo o quê? Estão cada vez mais diminuindo a quantidade de água. E ao diminuir a quantidade de água, não vai ter água suficiente para o funcionamento das turbinas e isso não vai gerar energia. Então o homem tem que procurar outras fontes energéticas para a substituição da mesma, né? Então, como eu falei, no Brasil nós temos horário de verão. E esse horário de verão, no último ano que nós tivemos, em 2019, foi o presidente Bolsonaro achou melhor não ter horário de verão. E é claro, porque algumas regiões do Brasil não há necessidade de horário de verão. Nós usamos muito essa energia elétrica através de elevadores, das indústrias, ar-condicionado, né? E isso é uma grande gama de gasto de fonte energética. E essa rotina diária nós utilizamos na própria casa, no seu próprio quarto, no seu quarto que você está agora assistindo esse vídeo. Tá o teu computador ligado, ou tá o teu laptop ligado, ou o teu tablet, o seu celular, está ligado, por exemplo, um ventilador, um ar-condicionado, a luz está ligada no seu quarto, a sua casa também está com energia elétrica ligada. Então você vê que no dia a dia nós temos essas fontes energéticas que nós utilizamos em constante movimento. Agora também nós temos as ciências, tais como, por exemplo, é comum associarmos as fontes energéticas aos conhecimentos de física e química, áreas que trabalham com aspectos conceituais. Agora, muitas vezes, a gente quando fala em fontes energéticas, nós estudamos, por exemplo, voltado ao estudo da química, para ver os elementos químicos desses produtos de fontes energéticas, ou nós estudamos na questão da física, a disciplina física, esses elementos de fontes energéticas. Mas também devemos lembrar que a geografia estuda essas fontes energéticas conforme o que? A distribuição geográfica no meio ambiente, né? Conforme o que? A zona de clima equatorial, tropical, temperado, frio. Conforme essas zonas climáticas, nós vamos ter o que? Diversidades de fontes energéticas. E cabe então à matéria de geografia, a disciplina de geografia, estudar quais são os pontos, quais são as zonas climáticas onde temos o que? Melhores distribuição de fontes energéticas. Por exemplo, quando você vai para a Islândia, na Europa, nós vamos ter o que? Uma energia voltada para antigas atividades geotérmicas. E lá é típico esse tipo de energia, porque lá é muito frio. Agora imagine formar essa energia geotérmica nessa região do Brasil. A região do Brasil é uma região de grande concentração de chuvas, porque o Brasil está situado no clima equatorial e tropical. Por isso que a fonte energética brasileira de grande valor que nós temos é a energia elétrica proveniente das águas das chuvas que vão dar a origem aos rios. Então a geografia ela cabe a esse estudo da sua própria distribuição. Também nós podemos observar esse processo dinâmico, né? Esse processo dinâmico em escalas diversificadas em que envolve o que diretamente o setor econômico. Lógico que no mundo que nós vivemos, um mundo chamado capitalista, eles estão preocupados na rentabilidade econômica. O que vai dar mais lucro para eles?
Então, por exemplo, assim, aqui no estado do Paraná, esses dias estão tendo uma confusão para aumentar a tarifa da água. Assim, mas água tem a ver com fonte energética? Sim, a água tem a ver com fonte energética porque vai dar origem à energia elétrica. Então eles querem aumentar o preço a 10%. E aí alguns que fazem parte dos deputados e do Senado do próprio estado do Paraná estão o quê? Desaprovando essa ideia de aumentar 10%. Então já foi levado para a Sanepar, a Agepar, para ter o quê? Uma incidência de prolongar esse aumento. E o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, ele falou o seguinte: no momento não adianta aumentar. Se está faltando água em Curitiba, se está faltando água no estado do Paraná, por que aumentar 10% dessa fonte energética? Essa água que futuramente vai dar energia elétrica. Então esse processo dinâmico, muitas vezes, ele está voltado exclusivamente para o quê? Obter lucro e não está preocupado, por exemplo, na questão populacional. Com relação à história, a história nós podemos observar no contexto, quem tiver com a apostila, nós estamos lá na página número 38. E ao longo da história, várias fontes energéticas foram utilizadas. Né? Fontes energéticas tais como o próprio sol, o próprio vento, né? O próprio petróleo. Até na construção da Arca de Noé, que se você ler na Bíblia, no capítulo 8 até 12 de Gênesis, você vai observar que Noé utilizou betume. E betume é de origem voltada para o petróleo. Aí se você, mas tinha petróleo nesse período? Ele, através da fossilização de alguns animais que já morreram antes de ocorrer o dilúvio, tinha esse processo de betume. Logicamente que depois do dilúvio, tudo isso foi o quê? Coberto, né? Coberto nessa localidade. O vento soterrou todos os animais, antigas florestas, tudo que existia acima e foi o que? Fossilizando, dando origem ao betume, o petróleo, que são combustíveis fósseis, como hoje nós podemos retratar grande quantidade de petróleo, grande quantidade de gás natural e o carvão mineral, que são o que? Elementos que foram originados através da fossilização. E isso veio através lá do dilúvio. Então o homem na história ele vai o quê? Utilizando meios para usar essa fonte energética. Quando nós tivemos a primeira revolução industrial lá em Londres, na Inglaterra, nós utilizamos o carvão mineral como a fonte energética. Depois nós tivemos a segunda fonte energética, que foi feita nos Estados Unidos, que foi substituindo o carvão mineral por petróleo. E agora a terceira revolução industrial, que é através do Japão e os Estados Unidos e a Alemanha, é substituído essa fonte energética, o petróleo, por energias de fontes alternativas, como, por exemplo, a energia nuclear. Então, isso você vê que no contexto histórico vai sendo utilizado esse processo das fontes energéticas. E aí nós podemos classificar as fontes energéticas de que forma? As principais fontes de energias podem ser classificadas como não renováveis e renováveis. Então, aqui nessa página 37 e na página número 38, nós conversamos o que são fontes energéticas, a rotina diária de uma cidade na utilização de fontes energéticas. Vimos que a ciência da física e a química está preocupada com elementos químicos ou com a velocidade, a força, mas a geografia ela vai estudar, ela vai analisar a distribuição do local dessas fontes energéticas. E esse processo dinâmico ele é voltado exclusivamente para obter lucro. Por isso que nós vivemos num mundo chamado capitalista ou um mundo globalizado. E no contexto histórico, nós vimos que no contexto histórico, desde
o aparecimento lá do homem, de Noé, e vi no contexto dos egípcios, os hebreus, a Mesopotâmia, né, os antigos gregos, os antigos romanos, eles sempre utilizaram alguma fonte energética para a sua própria sobrevivência nessas grandes cidades e grandes civilizações que surgiram no transcorrer da história. E a classificação de recursos e fontes energéticas não renováveis e renováveis. Então, isso nós fizemos uma síntese, conforme você pôde observar lá da página número 37 e 38, ok? Agora, nós vamos para o contexto, por exemplo, aqui você pode observar nessa página que você tem vários recursos. Ó, você tem petróleo, você tem carvão, você tem gás natural. Esses três que estou passando aqui, ó, esses três aqui são fontes de recursos naturais que são de combustíveis fósseis. Depois tem a biomassa, que é a vegetação, né? Temos a energia eólica através dos ventos, a hídrica através das águas, as ondas, que são marimotriz, a energia solar e a geotérmica. A geotérmica é voltado muito para os países da Islândia e países setentrionais que nós temos no continente europeu. Agora, olha só, petróleo e o carvão, né? O petróleo vai ter a refinaria, vai ter a gasolina e o óleo, e isso vai voltar para o transporte, né? O carvão e como o petróleo vai ter uma central térmica, e isso que tudo vai gerar o quê? Essa fonte de energia, de eletricidade, formando o calor, e isso vai voltar o quê? Para as indústrias, vai voltar para as casas residenciais e também para os serviços como hospitais, educação, shoppings, comércio e etc. Aqui nós temos, por exemplo, a fonte de energia que nós podemos, como falei para vocês, tem energia chamada não renovável, que é energia fóssil. Essa energia fóssil é através do carvão mineral, através do petróleo e o gás natural. E temos outra energia renovável, não renovável, que é a energia nuclear. Agora, dentro da energia renovável, que é outra classificação, nós vamos ter energia solar, né, que é um uso direto, e ele é uma energia térmica e fotovoltaica, né, essas placas que são usadas. E depois a energia solar, nós temos o uso indireto, como a energia eólica através dos ventos, a energia hídrica através das águas dos rios, a biomassa, por exemplo, são grãos de amendoim, soja, cana-de-açúcar, vai dar essa origem, e as ondas que vão dar a marimotriz. Agora, energia não solar, ela vai ser geotérmica. Essa geotérmica é voltada exclusivamente para antigas atividades vulcânicas e áreas de oceanos e mares. Então, nesse gráfico que você acabou de ver, nós vamos ter o quê? Essa energia que nós conhecemos como energia não renovável, que é a energia fóssil. Essa energia fóssil como o petróleo, gás natural e o carvão mineral. E também a energia nuclear é uma energia não renovável, porque através do plutônio, né, que você extrai essa energia nuclear, quanto mais você extrair, a própria natureza não vai renovar, e com isso acaba esse recurso. Por isso é chamado de energia não renovável. Agora, a energia renovável, nós vamos ter o quê? A energia solar, a energia através dos ventos, a energia através das águas, das chuvas, a biomassa, né? São fontes energéticas que nós temos na distribuição, e vamos estudar agora isso na página número 38, esse aspecto formado na configuração. Então, o primeiro que nós vamos estudar com vocês, que vamos ver com vocês agora, é fonte de energias não renováveis, lá na página 38 e 45. Nós vamos estudar uma parte e depois na outra aula vamos estudar o restante desse conteúdo. E aí eu elaborei para vocês algumas questões relacionadas a fontes de energia não renováveis. E o primeiro conceito que nós podemos colocar sobre fontes
de energias não renováveis são aqui aquelas fontes energéticas que se você utilizar em grande quantidade, ela vai um dia acabar. A própria natureza não tem como renovar esse processo, né? E então, o que seria esse conceito de fontes de energia não renováveis? Quanto mais você utilizar na própria natureza, ela vai acabar, né? Então, esse é o conceito de fontes energéticas não renováveis. Depois nós temos, por exemplo, exemplos na própria natureza. Esses exemplos vamos ter, por exemplo, o chamado recursos combustíveis fósseis, que é o caso o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. São exemplos de fontes de energias não renováveis. E aí vamos estudar esses combustíveis fósseis, né? Então vamos ver com vocês. A origem. Qual a origem, por exemplo, desses combustíveis fósseis que nós podemos observar? E essa origem, nós vamos ter, por exemplo, a origem através de fósseis, né? Da mesma forma que ocorre com inúmeros temas científicos, a origem de combustíveis fósseis agrega várias teorias, dentre as quais se destaca um ponto em comum: a decomposição de substâncias orgânicas durante certo período de tempo sob forte pressão. Então, qual a origem dos combustíveis fósseis? Conforme a leitura que eu fiz, e está na página 38. Você pode até grifar. É a decomposição de substâncias orgânicas com forte pressão. Qual o exemplo que nós podemos colocar? Quais são os exemplos que nós podemos colocar de combustíveis fósseis? Então, nós podemos colocar o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. São classificados como combustíveis na classificação chamado não renováveis. E aonde nós vamos encontrar esse tipo de combustíveis fósseis na própria estrutura? Então, nós podemos encontrar o quê? Esses combustíveis fósseis são encontrados aonde? Em bacias sedimentares. Então, nós podemos observar o seguinte: qual é a origem da mesma? Então, a origem da própria composição de combustíveis fósseis, ele foi o quê? A decomposição de substâncias orgânicas e que sofreu o quê? Uma forte pressão. E isso vai dar origem ao que nós conhecemos como combustíveis fósseis. Aí vimos também como é classificado esses combustíveis fósseis. Então nós vimos que nós temos 3 tipos de classificação que vai dar o resultado como exemplo. Então, exemplo, carvão mineral, outro exemplo, petróleo e o gás natural. Agora, essa classificação é o que nós chamamos de fonte de energias não renováveis. E aonde nós vamos encontrar esse tipo de combustíveis fósseis? Geralmente, nós vamos encontrar aonde? Em bacias sedimentares no continente e também em regiões marinhas. Por exemplo, no Brasil, eu vou encontrar grande quantidade de petróleo na parte continental do Brasil e também na parte oceânica, que são nas águas oceânicas atlânticas. Então, os combustíveis vão ser encontrados em bacias sedimentares, tanto na parte continental como também na parte oceânica. Então, aí nós respondemos com você essa pergunta que você tem exposta aí. A origem dela, exemplo e onde é encontrado. Então, relacionado a combustíveis fósseis, nós temos essas 3 perguntas que acabamos de responder para você. Continuando, nós vamos agora para o carvão mineral da página 38, 39 e 40. E vamos também ter algumas perguntas para a gente responder. Primeira pergunta é o seguinte: qual a origem através do criacionismo? A origem através do criacionismo foi através do grande dilúvio que ocorreu no mundo, né? Através do grande dilúvio que ocorreu no mundo, o que aconteceu? Tudo isso foi o que? Soterrado, foi sedimentado e dá origem então ao carvão, né? E o carvão é um combustível fóssil, como nós já vimos, tanto o carvão mineral como o petróleo e como o gás natural.
Então, através da origem do criacionismo, através do dilúvio, essas regiões foram o quê? Soterradas, sedimentadas em alta pressão e vai dar origem ao que nós conhecemos como a origem do criacionismo, a formação do carvão mineral. Outro podemos colocar a origem do mundo evolucionista, né? Como é que o mundo evolucionista vê essa estrutura? Se para a teoria criacionista é através do dilúvio, o mundo evolucionismo vê essa formação do carvão mineral através das grandes glaciações que ocorreu no mundo. Ou seja, os dois é a mesma coisa. Para a teoria criacionista, foi o grande dilúvio que está relatado no livro de Gênesis, capítulo 8 a 12. E para o mundo evolucionismo, em vez de ter o que nós chamamos de dilúvio, teve o que? As grandes glaciações, onde foi o que? A água, o mundo todo foi coberto através de água. Isso para colocar a teoria para o mundo evolucionista. Também nós podemos observar outro contexto, onde é encontrado o carvão mineral. E nós já respondemos no anterior, esse carvão mineral, nós vamos encontrar o quê? Nas áreas conforme o tempo geológico, né? Em grande quantidade de sedimentos organizados, nós vamos encontrar o quê? Tudo isso sedimentado. Sedimentado onde? No subsolo terrestre. Então, onde encontrar essa matéria-prima, nós podemos colocar o quê? No subsolo terrestre. E aonde é extraído esse mineral? Logicamente, conforme nós vimos na teoria criacionista, quando ocorreu ventos, né? A Bíblia fala muito bem dessa estrutura. Quando teve ventos, tudo isso foi o quê? Depois da chuva, do dilúvio que ocorreu, essas águas foram abaixando, infiltrando no interior da terra, formando os lençóis freáticos que nós conhecemos no momento, que já estudamos sobre aquíferos, né? Que temos no Brasil e no mundo todo. Essas águas foram infiltrando no interior da terra, e ao infiltrar, ela foi o quê? Levando, soterrando, sedimentando os animais, a vegetação, tudo aquilo que existia antes do período do dilúvio. Então, lógico que nós vamos encontrar a matéria-prima, o carvão mineral, sedimentado em solos no interior da própria terra. Nós vamos encontrar essa posição, que nós chamamos a matéria-prima, o carvão mineral. Também o carvão mineral pode ser classificado, né? Nós podemos observar a classificação do carvão mineral. E lá na página número 39 nós podemos observar, temos a turfa, apresenta menor teor de carbono, por isso sua utilização é mais restrita. Em caso de excesso de umidade, ela não pode ser aproveitada. Outro que nós podemos encontrar, que você pode observar lá na classificação, né, da página 38 e 39, é o lignito. É utilizado principalmente na indústria siderúrgica, apresenta maior compactação que a turfa. O terceiro é a hulha. Pode ser aproveitada como combustível ou como redutor de óxidos de ferro. E o antracito é considerado o melhor carvão. Apresenta cor negra e brilhante, elevado grau de pureza e rigidez, e o que produz uma chama livre de fuligem e duradoura, porém é mais raro de ser encontrado. Agora, meus queridos, infelizmente, no espaço brasileiro, nós vamos ter o quê? Desses 4 que foi citado, a turfa, lignito, hulha e antracito, nós não temos o antracito. Então, por exemplo, o carvão mineral que é produzido em grande quantidade na Serra Pelada, na região norte do Brasil, e também na região lá de Vitória, na região sudeste, é enviada para o Canadá, para os Estados Unidos e para a Alemanha. E muitas vezes na Alemanha eles vão transformar essa turfa, esse lignito, essa hulha, para ter o que? Maior
teor de calor, que nós conhecemos como o antracito. Infelizmente, o Brasil, por ter grande quantidade de carvão mineral, nós não temos essa produção de antracito, que é a melhor qualidade da classificação do carvão mineral. Tá? Continuando, nos diz o seguinte, o nosso texto: encontrado no mundo. Aonde nós vamos encontrar o carvão no mundo? Né? Em que lugares vamos encontrar essa posição de carvão? Então, esse carvão, por exemplo, podemos encontrar na região de Alsácia, na Lorena, que pertence à França. Podemos encontrar na Alemanha, grande quantidade. Você pode observar na página número 39 no mapa. Você vai encontrar a localização de grande concentração desses tipos de carvão mineral. Também nós podemos encontrar aqui mais, onde posso encontrar o carvão mineral, na página 39, na segunda coluna. No último parágrafo, nós podemos encontrar em grande quantidade na Rússia, nos Estados Unidos, na China, no Canadá. São considerados os países de maior produção do carvão mineral do mundo. Agora, no Brasil, nós encontramos a hulha, né? No Brasil, nós temos a hulha, esse espaço de exploração do próprio carvão mineral, que é a hulha, né? E não é uma grande composição de riqueza, né? Mas, como eu falei para vocês, essa hulha é utilizada como carvão mineral aqui para as nossas indústrias siderúrgicas e metalúrgicas no espaço brasileiro. E conforme nós vimos, a maior incidência de carvão mineral nós encontramos no hemisfério norte. E a China que vai se destacar nessa grande quantidade de exploração do carvão mineral. Depois vemos o Canadá, a Rússia, os Estados Unidos em grande composição de exploração do carvão mineral. Então essas são as 5 perguntas que eu levantei da página 37 e 38 e até a página 40 sobre o carvão mineral. Tá? Agora, o outro que nós podemos observar é o que nós chamamos a página 40 até 42, que é o petróleo. E o petróleo também levantei algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta: como, né, é essa composição? Ele é composto de quê? Como é que é formado esse contexto do petróleo? Então nós podemos observar que esse petróleo ela é definido como mistura de hidrocarbonetos, cujo nome significa óleo de pedra, né? Isso nós conhecemos essa composição. Agora, é composto de que? Você pode observar na página número 40, na primeira coluna, já no segundo parágrafo, segunda linha, é a composição matéria orgânica, condição que o classifica em padrões diferenciados segundo o ambiente que o envolve. Basicamente, essa composição é a matéria orgânica que foi formada. E como é que essa foi formada? Através da própria decomposição, do sedimentação que nós estudamos de combustíveis fósseis. Agora, como é que é classificado? Em 3, como parafina, nafetênicas e aromáticas. Elas que vão dar essa classificação para o petróleo. Onde nós vamos encontrar essa matéria-prima que nós conhecemos, por exemplo, como o petróleo? Essa matéria-prima nós vamos encontrar, conforme nós estudamos os combustíveis fósseis, em áreas sedimentares. Mas, por exemplo, nós podemos encontrar a matéria-prima, o petróleo, em áreas continentais, como o Brasil, temos uma grande consistência de petróleo em todo o espaço continental brasileiro, né, parte territorial, e também nós vamos encontrar ao longo do Oceano Atlântico grandes formações de bacias de petróleo. Ou seja, o petróleo vai encontrar em áreas continentais e áreas oceânicas. Aí você pergunta, qual o melhor petróleo? É territorial ou oceânica? Você sabe que a Península Arábica é o primeiro
país do mundo, né? Porque é o primeiro país do mundo, que são vários países sendo nessa região da Península Arábica. E todos exploram, extraem grande quantidade de petróleo e vendem para o mundo todo. Só que é petróleo do continente. Brasil também começou a extrair, explorar petróleo em grande quantidade, só que também em continente. Com o passar do tempo, o Brasil descobriu que tinha petróleo onde? Em águas oceânicas. E o resultado é o petróleo explorado em áreas oceânicas é de melhor qualidade do que o petróleo explorado em áreas continentais. Então, o Brasil tem essa oportunidade, que é chamado pré-sal, onde temos o que? Grande consistência de petróleo. Tá? Continuando, nos diz o seguinte, uma próxima pergunta que nós podemos levantar é o que significa essa destilação fracionada, né? E você pode observar lá na página número 40, a refinaria tem a função de separar os subprodutos do petróleo por meio do processo chamado destilação fracionada. E isso, por exemplo, você pode observar que vai dar origem, por exemplo, o óleo in natura, né? Que você vai encontrar, por exemplo, essa fração em gás natural, em gás engarrafado, o GLP, a gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, óleo combustível, parafina e asfalto. São tudo o que? Essa destilação fracionada que se ocorre nas grandes refinarias para o refinamento do petróleo. E aonde nós vamos encontrar o petróleo no mundo, né? Você pode observar, antes de entrar para essa pergunta número 5, você vê na página número 41, na página 41, aqui nessa página, que você pode observar, página 41, a destilação do próprio fracionamento do petróleo, a destilação fracionada do petróleo. E ali você observa todo o sistema que vai formar e dando a origem, por exemplo, a ceras, óleos lubrificantes, massas lubrificantes, né? Vai ter o óleo diesel, o petróleo de iluminação, tintas, fibras sintéticas, cosméticos, dissolventes, plásticos, detergentes e medicamentos. E nessa tabela aqui, você pode observar nessa tabela, é a tabela conforme a sua composição e a temperatura e o que vai dar a origem para o mesmo, né? Você pode observar nesse contexto. E ao você olhar aqui nas curiosidades, olhando aqui nas curiosidades, né? Curiosidades aqui, você pode observar o seguinte: cada barril de petróleo corresponde a 159 litros de óleo cru. Óleo cru quando não foi passado pelo refinamento nas grandes refinarias. 1 litro de gasolina pesa cerca de 0,8 gramas, mas quando queimado, o carbono nele contido combina-se com o oxigênio da atmosfera e produz cerca de 8,5 kg de dióxido de carbono. Só para você observar essa questão. E onde nós podemos encontrar, por exemplo, o petróleo no mundo, né? Quais são os países que produzem grande quantidade de exploram, extraem esse petróleo. Então nós podemos observar na página número 42 que vamos ter, por exemplo, na região que se destaca em primeiro lugar é o Golfo Pérsico, né? Esse Golfo Pérsico, Golfo Pérsico fica na região da Península Arábica, que temos uma grande quantidade de petróleo. Depois nós temos a bacia petrolífera da Rússia. Temos alguns países africanos também que exploram grande quantidade desse petróleo. Temos a Rússia, como já foi dito, a Arábia Saudita, Estados Unidos, Irã, China e Canadá, que também se destaca, né? E o Brasil se destaca como o 11º maior produtor mundial de petróleo. Já alcançou alguns outros, mas o Brasil ocupa essa posição, né? E com essa ideia da camada pré-sal, o Brasil começa a se destacar na exploração do petróleo, né? Mas infelizmente o Brasil, quando começou a extrair, explorar essa questão do
petróleo na camada pré-sal, teve muito desvio de verbas no Brasil, como você sabe muito bem. E a Petrobras muitas vezes escondeu todo esse tipo de exploração, mas o Brasil ocupa ainda o 11º lugar em exploração de petróleo. Se o Brasil não tivesse tanto esse roubo, né, como nós já vimos, o Brasil poderia estar em posição bem mais elevada comparada a alguns outros países na exploração do petróleo encontrado no mundo, como foi falado Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Irã, China, Canadá e assim por diante, né? Ok? A próxima aula nós vamos estudar mais alguns outros combustíveis fósseis, no caso o gás natural, e a energia nuclear, que vamos ver na página 42, a página número 45. Você tem para o dia 15 de setembro, já estou falando hoje para dar tempo para você fazer essa atividade. Você vai ter na próxima aula, dia 15 de setembro de 2020, você vai postar o módulo número 2 e o módulo número 3. Eu sei que tem muitas páginas, mas você é muito esperto e você vai conseguir colocar todas as páginas para ganhar a nota do mês de setembro, que tem o valor de nota 10. E, por favor, né, curta lá os vídeos que são postados, que são feitos para você estudar através dessa educação remota que nós estamos tendo. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa abençoar ricamente você. Vamos levar para frente e vamos vencer mais essa etapa, o terceiro bimestre. Que Deus possa abençoar. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Estenda as bênçãos aos nossos queridos alunos da turma 111, 112 e 113. Não deixe eles ficarem desanimados, e sim animados, estudando, procurando, grifando. Através dos vídeos, eles possam estudar e se dedicar ao mesmo. E que nós possamos terminar esse ano com muitas bênçãos vindo dos altos céus. Muito obrigado por tudo e estenda essas bênçãos aos nossos queridos familiares. Onde estiveres, possam estar protegidos e guardados por ti. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado. Que Deus possa abençoar você. Até a próxima encontro. Obrigado. Deus abençoe você. Tchau, tchau.